Salve, salve, segundo ano! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui para mais uma aula de botânica, tá? Vamos falar agora de gimnospermas. Já falamos aí de briófitas e pteridófitas, vegetais inferiores, criptógamas, né? Aqueles que não apresentam nem flores nem sementes, né? Eram vegetais aí simples, né? Que necessitavam da água para a reprodução. Aqui em gimnospermas, né? Agora já surgiu a independência da água para a reprodução. Tá? Ou seja, os gametófitos aqui não precisam mais ser conduzidos pela água, né, para realizar a fecundação. Tá? Outra coisa, né, elas apresentam já flores e sementes, né, são fanerógamas, né, gimnospermas e angiospermas. E detalhe que as angiospermas elas ainda apresentam frutos, que no caso é a máxima evolução vegetal. Tá bom? Então vamos lá. Características das gimnospermas. A conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas ocorreu com o surgimento de elementos que permitiram a fecundação sem a necessidade de água, tá, para o deslocamento do gametófito masculino. Ou seja, as gimnospermas elas foram as pioneiras nessa condição. Tá? Então foi a primeira vez no mundo vegetal que surgiu a independência de água para a fecundação, foi no grupo das gimnospermas. Ok? São as primeiras traqueófitas com sementes, ou seja, Gleus-traqueófita são plantas que apresentam vasos condutores, né? Nós vimos aí que a primeira vez que surgiu os vasos condutores de seiva foi aí no grupo das pteridófitas, né? O grupo anterior, né? Que surgiu aí o xilema e o floema, né? O xilema transporta água e sais minerais e o floema transporta aí nutrientes orgânicos. Então a primeira vez que surgiu foi em pteridófitas. É claro que em gimnospermas o xilema e o floema ele está mais evoluído. Tá? E aqui, no caso, são as primeiras traqueófitas com sementes. Então, foi a primeira vez também aqui no mundo vegetal que surgiu a semente. Tá? Bom, essas plantas elas formam estróbilos com esporângios, tá? E ocorreu aqui o desenvolvimento do tubo polínico, ou seja, o local onde o grão de pólen vai entrar para fecundar lá o óvulo ou o saco embrionário. Tá bom? Então, aqui é mostrando, né, os estróbilos, estruturas típicas aqui de gimnospermas, né, onde vão produzir aqui exatamente os esporângios para que a gente possa dar origem ao ciclo de vida dessas plantas. Tá certo? Bom, vamos conhecer aqui quem são as gimnospermas, né, o grupo, né, grupos de gimnospermas. O primeiro filo aqui, nós temos aqui o filo Cicadófita, tá certo? Onde nós temos aqui as cicas, né, são plantas aqui que lembram palmeiras nanicas, né? Geralmente a gente encontra em clubes, em sítios, né? Também são plantas que são bonitas, assim, servem como plantas ornamentais. Bom, apresentam estruturas reprodutivas bem evidentes, né? Entre as folhas no ápice da planta, ou seja, essa estrutura aqui, ó, reprodutiva, ela é geralmente localizada bem no centro aqui, né? da disposição das folhas, tá bom? E apresentam troncos volumosos, né, e folhas parecidas com as folhas de palmeiras. Ó. Então essas aqui são as cicas, tá? Pertencem ao filo Cicadófita. Filo Guinetófita. Isso que quem são, né? Quem são as plantas desse grupo? A gente tem aqui como exemplos o Guinetum sp, né? A Ephedra sp e a Weltschia mirabilis. Tá? São todas plantas aí, né, com nomes científicos. Tá? A efedrina é utilizada na medicina como descongestionante, ou seja, provavelmente uma substância retirada aqui da efedra. Né? Então a gente tem aqui a Guinetum sp, que é essa planta aqui, né, essa gimnosperma aqui. Tá? A Ephedra sp, que é essa também, né, bem com os galhos fininhos aqui. Né? E a Weltschia sp, né, que geralmente é encontrado aqui em regiões meio desérticas, né? E nota aqui os estróbilos aqui delas aqui, ó. Tá bom? Outro filo que a gente também tem aqui nas gimnospermas é o filo das ginkgófitas, tá? A gente tem apenas uma única espécie desse filo aqui, que é a ginkgo biloba, árvore que pode chegar a 30 metros de altura com folhas em forma de leque, tá? E detalhe, né, as folhas dessas árvores, elas costumam ser amarelas. Olha só que lindo aqui, ó, né, a ginkgo biloba. Aquelas plantas aqui que surgem naquelas
tipo aqueles parques florestais assim bonitos, né? São plantas ornamentais e resistentes aqui à poluição. Então, nós temos aqui plantas aqui, todas elas aqui, né, pertencentes a esses filos aqui. Filo Gitenófita, né, e o filo Ginkgófita, tá? Bom, o filo Coniferófita é o mais comum e o mais conhecido das gimnospermas. Quando se fala em gimnosperma, a gente estuda esse filo aqui, tá? É o maior, né, filo em número de espécies, ou seja, a boa parte das gimnospermas do mundo estão aqui nesse filo, tá certo? Nós temos aqui exatamente as coníferas, né, por isso que vem aqui o nome, né, a floresta das coníferas. No Brasil, elas formam a chamada mata de araucária, tá certo? E a gente tem aqui como exemplo aqui desse filo, né, o pinheiro do Paraná, que é chamado aqui de Araucária angustifolia, né, o Pinus sp e as sequoias, tá certo? Aqui a Araucária angustifolia, né, nós teremos aqui, no caso, o pinheiro do Paraná, o Pinus sp e aqui as plantas, né, aquelas plantas que têm de muita idade, né, aquelas plantas milenares, podemos falar assim. A gente tem aqui as sequoias gigantes, né? Gente, uma sequoia dessa daqui, o tronco dela é tão largo que você pode botar assim uma galera, assim, umas 20 pessoas de mão dadas ao redor do tronco, pedir para bater uma foto, você vai ver lá a largura que é o tronco dessas plantas aqui, dessas árvores milenares, né? Gigantescas aqui, ó. Tá certo? Então, essas aqui são as famosas sequoias gigantes, tá? Então, exemplo clássico aqui de gimnosperma. Bom, vamos ver aqui um videozinho, né? Inflorescências femininas das araucárias. Mostra exatamente os cônios dos estróbilos, né? Inflorescências masculinas, ó. Olha só né, ó, o pólen saindo aí, ó, né? Na verdade, vou dar origem ao pólen, né? E a gente tem os cones que abrigam aí os esporângios, né? Olha só. Show, né, galera? Então, para que você possa conhecer essas estruturas reprodutoras aí dessas plantas. Bom, formação da semente e ciclo de vida das gimnospermas. Pessoal, a semente ela surgiu aqui nesse grupo, né? Vocês viram aí que é o primeiro grupo de plantas a ter essa parte aqui, cuja função é a germinação. Tá? Então, assim, as sementes originam-se a partir da fecundação da oosfera, né? Que é o gametófito feminino, contido no óvulo vegetal. Ou seja, o óvulo vegetal, na realidade, é o gametófito dessas plantas aqui. A gente fala oosfera porque ela está contida dentro do óvulo, tá certo? Não esqueçam, né? Em vegetais inferiores, a gente tem aí os anterídeos e os arquegônios, que irão produzir os anterozoides e as oosferas. Em vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas, a gente já passa aqui para estruturas mais complexas, mais evolutivas. Então agora a gente tem aqui a formação do óvulo mesmo, né? E a formação do grão de pólen, tá certo? Então vamos lá. Em gimnospermas, o zigoto produzido forma o embrião, que permanecerá envolvido por um tecido nutritivo, né, do gametófito feminino. Essas sementes desenvolvem-se sobre os esporófitos, né, que são folhas relacionadas à reprodução. Então a semente, né, ela é uma estrutura aqui oriunda dessas plantas, né? Aqui a gente mostra que o revestimento da semente, a parte mais externa, a reserva nutritiva, que é característica aqui dessa estrutura, tá? E o embrião aqui dentro da reserva nutritiva da semente, tá bom? Bom, como é que vai acontecer, né? A planta masculina apresenta estróbilo masculino, a planta feminina, estróbilo feminino. O que é que vai acontecer? Os estróbilos masculinos, eles vão originar o grão de pólen. Vocês viram lá no videozinho o cara batendo lá no estróbilo, né, liberando lá. Então a gente tem um grão de pólen, certo? Que por polinização, ou seja, ele vai ser transportado, né, o transporte do grão de pólen, ele vai fecundar o óvulo, tá? Que é exatamente aqui produzido pelo estróbilo feminino, tá? Daí vai acontecer a fecundação, né? A parte masculina, a parte feminina.
E nós teremos aqui a formação da semente, tá? Então a semente, né, que vocês viram aqui, que é uma estrutura rica em reserva de nutrientes, tá certo? Ela vai germinar, certo? E vai dar origem a plantas masculinas e plantas femininas, beleza? Bom, formação do grão de pólen. Como é que ocorreu aí a formação do gametófito masculino? Presta bem atenção, tá? O esporófito, né, que está lá nos cones masculinos, no caso, tá certo? Ó, cortando o cone masculino, a gente vai ver uma estrutura mais ou menos assim. E em cada estrutura dessa daqui, né, de pontiaguda dessa daqui, a gente vai encontrar microsporângios diploides, tá certo? Ou seja, são produzidos nessa estrutura. Tá certo? O que é que vai acontecer? Esses microsporângios, né, vão ser liberados, tá certo? E vão dar origem aqui, por meiose, a micrósporos N, micrósporos haploides. Esses micrósporos haploides, ó, cada micrósporo desenvolve-se em um grão de pólen, tá certo? E aí a gente tem a formação do gametófito aqui masculino, que é o grão de pólen, tá certo? Daí depois vai acontecer a fecundação, né, onde a gente vai ter aí a formação da semente que vocês viram agora no ciclo anterior. E o ciclo de vida de um pinheiro, tá certo? Olha só, o estróbilo masculino, tá? E o estróbilo feminino, eles vão agora entrar aí, né, em processo de reprodução. O estróbilo masculino, por meiose espórica, né, e formação, vai realizar a formação de grãos de pólen, tá? E o estróbilo feminino, por meiose espórica, né, na escama, vai produzir aqui a ovulífera, né, escama ovulífera, tá certo? A gente vai ter o quê? A produção de grãos de pólen vindos aqui do estróbilo masculino e do estróbilo feminino, né, nós teremos aqui o megásporo funcional N, tá certo? Que nós, no caso aqui, iremos realizar aqui a fecundação, tá certo? Ou seja, o grão de pólen, né, e nós teremos aqui a formação do tubo polínico. O que é o tubo polínico? É um canal por onde o grão de pólen ele vai entrar para realizar aí essa fecundação, tá certo? Então, assim, nós teremos aqui a formação do gametófito feminino, tá? É o gametófito masculino, o gametófito feminino. E nós teremos a formação de um pinhão, tá certo? Ou seja, com embrião 2N. Por que esse embrião 2N? Eu tive aqui células haploides vindas do gametófito masculino com células haploides vindas do gametófito feminino, né? N mais N, 2N. E aí nós teremos a germinação, dando origem a um esporófito maduro, também diploide. Beleza? Encerrando assim o ciclo de vida, né, do pinheiro do Paraná. Ok? Valeu, galera. Até a próxima. Show!